Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na série Para Fora da Aldeia. Muitas vezes, irmãos, é preciso que nós saiamos para fora da aldeia para que vejamos o sobrenatural de Deus. Muitas vezes dentro da nossa aldeia universal, às vezes dentro da nossa aldeia psicológica, filosófica, nós deixamos de ver o sobrenatural de Deus. Será que nós cremos no sobrenatural de Deus? De verdade, de verdade, de verdade. Nós cremos na intervenção de Deus de uma forma sobrenatural, irmãos. Muitas vezes vivemos tanto na aldeia, tanto na manada, tanto no disse-me-disse humano, tanto na política, filosofia, psicologia humana, que deixamos de crer no poder de Deus, na intervenção de Deus muitas vezes. Eu gostaria que você então pensasse comigo, será que não estou tanto na aldeia, tanto nesse mundo sistemático ou sistêmico, que estou deixando de crer no poder miraculoso do Senhor? Será que não estou? A multidão queria que o Senhor Jesus fizesse um milagre, só que era um milagre decorado, era um milagre habitual. Chegaram para Jesus, trouxeram um cego para Jesus, disseram: toca nele, cura esse homem. Jesus não ouviu o que a multidão disse. Jesus, pelo contrário, tirou a multidão, tirou o cego daquela multidão, daquela muvuca, daquela aldeia, levou para um lugar à parte. Eu estou em Marcos 8, 22, levou aquele cego para um lugar à parte, e então colocou saliva nos olhos dele. O nosso texto base, para você que não sabe, está desavisado, é Marcos 8, 22. Em casa você reflita. Porque hoje nós vamos para outro texto hoje. Porque eu quero pensar se nós cremos realmente no sobrenatural de Deus. Se nós aguardamos o sobrenatural de Deus. Isso que a pastora falou aqui. Muitos de nós temos nossas opiniões e não queremos abrir mão delas. Você acha que Deus é o que você pensa que Ele é, quando você deveria ser o que Deus pensa que você é. E com essa modernidade louca, com esses encontros malucos, com essas oratórias e palestras doidas que nós temos hoje em dia, nós estamos cada vez mais habituados com a aldeia. A gente tem que falar como a aldeia fala, temos que falar como a aldeia fala, temos que dizer o que a aldeia diz. Você ainda crê no poder miraculoso do Senhor? Você crê que o Senhor intervém na sua vida? Ou será que é só na hora que você sofre? Será que Deus não pode fazer milagre na sua vida em qualquer hora, qualquer momento? Muitas vezes porque estamos tão entranhados na aldeia, na forma desse mundo falar, pensar e sentir, que nós nem lembramos mais de Deus. Mas quando vem um psicólogo e começa a fazer um discurso que faz sentido com aquilo que nós gostamos, aí nós nos arrepiamos. Quando vem um filósofo, e tem uns bons por aí hoje no YouTube, tem uns bons aí, hoje está em moda o minimalismo, hoje tem cristãos adotando o minimalismo, é linda a filosofia, só que é só uma filosofia, não vai resolver a sua vida no plano espiritual. Não vai resolver a sua vida. Você crê na intervenção de Deus? Você quer que Deus intervenha? Quer ver, só quero ler um texto com vocês, que não vai falar sobre isso, mas eu só quero destacar a intervenção de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, lá no capítulo 8, Atos capítulo 8, só para fazer você pensar se você realmente crê, se você realmente espera na presença de Deus. Atos capítulo 8, o Senhor Jesus tinha feito maravilhas através do Filipe, tinha feito maravilhas em Samaria, houve libertação, restauração, salvação de uma multidão, o poder de Deus baixou ali, houve milagres, sinais, prodígios. Então chegaram o apóstolo João e o apóstolo Pedro para concluir a obra.
Logo depois disso, no versículo 26, logo depois disso vai acontecer um fato tremendo. 8:26. E é um texto assim, que eu nem quero explicar para vocês, eu quero apenas mexer com o crer de vocês, com a esperança de vocês, com a sensibilidade de vocês, só isso, não quero explicar esse texto. Olha só, aconteceu um avivamento em Samaria. Esse Filipe começou a pregar ali, Deus se manifestou tremendamente, sinais, prodígios, milagres aconteceram, vieram os apóstolos e concluíram a obra lá. Aí o Filipe saiu e foi para outro lugar. Quando o Filipe sai, acontece o que eu vou ler para vocês aqui agora. O Filipe sai e aí vem o versículo 26 dizendo assim: um anjo do Senhor falou a Filipe. Um anjo do Senhor. Você sabia que o ministério dos anjos ainda impera no nosso meio? Existem teólogos que acham que o ministério dos anjos acabaram. Não acabou. A Bíblia fala que os anjos são enviados para aqueles que hão de herdar a salvação, para você e para mim. Eles trabalham a nosso favor. Muitas vezes, irmãos e irmãs, não acontecem coisas ruins na sua vida, porque os anjos estão operando, porque eles são enviados àqueles que hão de herdar a salvação, que são filhos de Deus e que vão no futuro experimentar a salvação plena. Não é que nós devamos invocar a anjos, mas muitos de nós, alguns de nós, olha para cá, alguns de nós acreditamos mais no Marvel, mais no Homem-Aranha. Eu fico pensando, né, irmãos, nós somos tão metidos a moderninhos, né? Somos tão metidos a moderninho. Em anjo não creio, eu não sou tão fanático assim, eu não sou tão, mas gosta de assistir o Capitão América, o Thor, o Homem-Aranha, o Super-Homem, coisas que não existem, viu, crianças? Mentira. Não queria estragar vocês, não, mas não existe. E nem vai existir. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, se disponibilize-se, dispõe-te, diga eu estou disposto. Levanta a mão e diga eu estou disposto. Vai, eu estou disposto. Em casa também, levanta a mão e diga eu estou disposto. Dispõe-te, vai para o lado do sul. O anjo falou: disponibilize-se, se disponha, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Deu até o endereço, faltou dar o CEP, porque naquela época não tinha CEP. Desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi, diga isso, ele se levantou e foi. Meu irmão, eu teria dificuldade em ir. Irmão, eu, Clóvis, pastor Clóvis, teria dificuldade em ir. Sabe por quê, irmãos? Um avivamento em Samaria, irmãos. Fiquei famoso em Samaria. Eu preguei e o fogo caiu. Estou famoso em Samaria, irmãos, hein? Estou famosão aqui, olha. Acabei de receber os apóstolos, Pedro e João lá, e falei para eles: olha o que eu fiz aqui, olha o que eu fiz aqui. Eu estou famoso, irmãos. Aí eu teria dificuldade em ir. Mas ele foi. Diga, ele foi. 27. Eis que um etíope, um africano eunuco, quer dizer, uma pessoa separada só para servir a rainha da Etiópia, alto oficial de Candance, alto oficial, um cara de grande profissão, de grande hierarquia, de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, esse homem que vinha caminhando por ali, de todo o tesouro da rainha, e que viera adorar em Jerusalém. E agora ele está voltando, verso 28, estava de volta, ele foi para Jerusalém, cultuou a Deus, adorou a Deus, e agora está voltando. No culto nada aconteceu, estava de volta, e assentado no seu carro, na sua carruagem, na sua carroça, assentado no seu carro, ele vinha lendo o quê? A revista Veja? Ele vinha fazendo o quê? Lendo o quê? Diga a Bíblia. Diga a Bíblia. Vinha lendo o profeta Isaías. Ele vinha lendo. Ótimo, né? Quem? O etíope, o africano. Ele vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo. Olha aqui. Primeiro o anjo disse. Diga, primeiro o anjo disse. Diga, o anjo falou com Filipe. Agora o Espírito falou com Filipe. Gente, o Espírito Santo fala com o obediente, viu? Ô, irmão, o Espírito Santo fala com o obediente. Primeiro Deus dá uma direção para você. Deus dá assim
uma intuição para você. Deus dá uma sensibilidade para você. Ele fala com você de forma intuitiva, sensitiva, ele fala com você. Obedeceu, ele aprimora o relacionamento. Ele aprimora. Disse o Espírito Santo, 29. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Vai com ele, acompanha, corre do lado dele, corre do lado da carroça aí. 30. Correndo Filipe, olha que homem obediente, gente. Olha para mim aqui. Ele estava no bem bom, lá no avivamento. Um anjo disse para ele: vai para a rua deserta, vai lá para a rua deserta, que desce de Jerusalém a Gaza, vai lá. Chega lá, você vai encontrar um cara que é o superintendente da rainha, vai lá. Chegou. Agora vai correndo do lado do carro, vai andando do lado do carro. Ele ouviu que o homem lia o profeta Isaías. Disse o Espírito Santo, aproxima-te do carro e acompanha-o. 30. Correndo Filipe, ouviu o homem ler o profeta Isaías e Filipe perguntou: compreendes o que lês? Compreendes o que estás lendo? Ele respondeu, o homem de dentro da carroça, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Tudo que um pregador quer ouvir. Tudo que um pregador quer ouvir. Como é que eu vou entender se não há ninguém para me explicar? Então convidou Filipe para subir no seu carro e sentar-se junto a ele. Olha para mim. Intervenção de anjo. Ele obedeceu. Intervenção do Espírito Santo. Ele obedeceu. Amém? Até aqui, irmãos? Olha só, intervenção, uma intuição, uma sensibilidade, uma percepção, uma inspiração. Ele obedeceu. Muitas vezes nós não obedecemos porque nós não cremos. Eu não sou fanático. Eu não sou fanático. Você crê, irmão? Ou será que isso aqui é fábula? Fábula é Homem-Aranha. Verso 32. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa. Ele vai começar a citar aqui. A passagem que ele estava lendo era essa. Ele vai citar e eu pulo agora para o versículo 34. Verso 34. Então, depois que o Filipe falou o texto, o eunuco pergunta, 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te, me expliques, a quem se refere esse profeta? Ele está falando de si mesmo? Ou ele fala de alguma outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou quem, gente? O Pai e o Espírito Santo não vai fazer outra coisa senão anunciar Jesus. Não vai fazer. Anjos, querubins, arcanjos que não centralizarem Jesus na causa, não é de Deus. Tudo que você ouvir a respeito de Deus é Jesus no centro, tá bom, irmãos? 36. E seguindo eles de caminho, chegando a certo lugar onde havia água, eles continuam caminhando e conversando, e o Filipe discipulando o eunuco. Chegaram a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: posso, é lícito, se você crê. Se você crê de todo o coração, eu posso te batizar. E respondendo o eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. 39 e 40, e aqui eu queria chegar com vocês. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Esse verso 39 é onde eu gostaria de chegar com vocês. A aldeia muitas vezes nos impede crer. Eu já ouvi esse versículo 39 de todas as possíveis interpretações que você puder imaginar. Eu prefiro o óbvio. Eu prefiro o que está na frente da minha cara.
Eu creio como está aqui. E como é que está aqui, pastor? Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe. Pegou Filipe de um lugar e transportou para outro lugar. Mas nos portais do Marvel você acredita, né, irmão? Naqueles portais dos super-heróis Marvel, da feitiçaria lá do bruxinho lá, nós acreditamos. E não acreditamos que o Senhor pegou o Filipe assim, e levou, pôs ali. Às vezes, irmãos, essa aldeia contaminada onde nós vivemos faz com que nós creiamos no absurdo do mundo da aldeia. Faz com que você creia no absurdo da aldeia e não creia na intervenção miraculosa de Deus. É lógico que isso não vai ser constante, isso vai ser quando for necessário. Eu me lembro do profeta Elias. Tudo que o rei inimigo conversava no palácio, Deus revelava para Elias, ou para Eliseu, eu sempre confundo os dois mesmo. O que o rei falava em particular, o que o rei planejava fazer contra Israel, Deus contava para Elias. E tudo dava errado, mas nós estamos tão envolvidos na aldeia planetária. São tantas filosofias planetárias, tantas filosofias estranhas, tantas teorias da conspiração, nós cremos nelas. É que se tomar vacina vai virar jacaré. É que se até amanhã eu não virei jacaré, eu não viro mais. Nós cremos em tantas teorias estranhas e não cremos na palavra, porque a aldeia nos influencia. A aldeia nos come, nos devora. O mundo nos come, o mundo televisivo, o mundo mediático, o mundo da internet nos consome e nós somos influenciados. Olha só, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, e não o vendo, não é o Filipe não vendo o eunuco, não, é o eunuco. Cadê o cara? Sumiu. Ei, irmão, muitas vezes Deus quer usar o poder dele. Irmãos, escute isso aqui. Séculos mais tarde, dizem os historiadores, quando foram pregar na África, bem mais tarde, quando foram pregar na África, encontraram uma tribo, e quando alguém começou a falar de Jesus, apareceu um homem do vilarejo e falou assim: esse homem que você está anunciando, nós sabemos quem é. Dizem os historiadores que foi esse etíope que levou o evangelho lá. Porque o máximo que um outro discípulo de Cristo foi no Egito. Diz os historiadores que muito mais tarde, quando foram anunciar Jesus, já tinha lá algumas normas, alguma porção das escrituras, e muitos acreditam que foi esse etíope. É lógico que foi, eu não tenho dúvida que foi, porque só um homem que viu isso, o homem viu. Imagina só, você está ali assim, você está olhando para o homem, de repente ele desintegra assim, some da sua frente, desaparece. Você estava com o Filipe ali, você estava cara a cara com o Filipe. De repente o Filipe desintegra, some como quem passa por um portal e aparece em outro lugar. É lógico que esse homem ficou tomado. Como é que esse homem ia conseguir pregar um evangelho com tanto poder, com tanta eficácia? Porque ele viu diante dele o poder de Deus transportando alguém. Você está ouvindo, irmãos? Meu alvo com esse texto aqui hoje é simplesmente mexer com a sua fé, mexer com a sua percepção de Deus, porque nós estamos muito mal acostumados. Esse povo de mimimi, esse povo de Nutella, né, irmãos? Nutella na fé. Esse povo Nutella não quer mais experimentar Deus. O Filipe foi arrebatado e transportado para outro lugar de uma forma miraculosa.
Mas nós conseguimos crer nos super-heróis da Marvel e não conseguimos crer no poder de Deus. Nós queremos encaixotar Deus, nós queremos colocar Deus na caixinha, na nossa caixinha de estimação, queremos amarrar Deus no nosso armário e falar: Jesus, sai daí quando eu quiser, eu vou lá na igreja te buscar, Jesus. Então vamos lá, reflita comigo. Você vai começar a buscar a presença do Senhor? Você vai começar a pensar fora da caixinha? Você vai sair dessa mente de gado religioso? Porque é o que está faltando para esse tempo, irmãos. Nós estamos brincando com coisas que não pode brincar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, abra o seu coração.